Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Paulo Lara, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o início, né? O processo inicial do fluxo digital para o trabalho com os alinhadores ortodônticos, né? Quando a opção do tratamento são os alinhadores. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui como é que tudo começa, né? Ou seja, com a aquisição das imagens do arquivo 3D, ou mais precisamente do arquivo STL, né, que é o arquivo gerado pelo escaneamento intraoral. Quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente faz é fazer o escaneamento, fazer o registro tridimensional dessa arcada, e esse escaneamento vai gerar um arquivo que a gente chama de STL, né, que são as iniciais de uma palavra um pouquinho complicadinha, que é a estereolitografia. Né? Mais para frente eu explico sobre o processo da estereolitografia, mas o objetivo agora realmente é explicar um pouquinho como que tudo começa, né? Como que nós fazemos quando o paciente chega para a gente iniciar um fluxo ortodôntico com os alinhadores, né? Primeira coisa que a gente deve considerar é a avaliação da nossa moldagem, né? Que nesse caso é feita através da aquisição do STL pelo escaneamento intraoral. Então, como é que a gente faz a avaliação dessa moldagem ou dessa digitalização, né? Desse escaneamento? Quando a gente faz o escaneamento, como eu já disse, a gente gera um arquivo STL. E o que a gente deve fazer é levar esse arquivo STL para um software. No caso, esse que eu estou usando é o Mesh Mixer, um software gratuito que a gente pode avaliar esse arquivo, essa malha, que é gerada pelo STL. Então, veja bem, eu vou dar um comando aqui, vocês vão ver que a imagem modificou, e com um zoom vocês vão observar que o que é gerado com o escaneamento intraoral é o que a gente chama de malha, né? Veja, são vértices triangulares, são triângulos com vértices convergentes, né? E quando o software faz a leitura da aquisição da imagem, ele faz com que esses vértices do triângulo se encontrem, gerando essa malha, né? Essa malha que vai se unindo e vai dando forma tridimensional ao escaneamento. Então, veja, nesse escaneamento, por exemplo, a uniformidade dessa malha, né? A gente não vê um triângulo sobrepondo ao outro, né? A gente realmente só encontra os triângulos se unindo através dos vértices, né? E outra boa observação que a gente deve fazer na qualidade dessa moldagem é quanto à proximidade ou à quantidade de triângulos gerado por esse escaneamento. Vocês observem que a região onde estão os dentes, a gente tem uma quantidade maior de triângulos, né? E a região da borda do escaneamento, olha, que é uma região mais distante, com menos necessidade de definição, de alta definição, a gente tem uma quantidade infinitamente menor de triângulos, o que nos dá a entender que quanto maior a qualidade do escaneamento, quanto melhor essa moldagem, mais triângulos ela gera e melhor a imagem, ou mais bem definida a imagem, quanto maior a quantidade de triângulos na região da imagem que a gente está observando, querendo daquele escaneamento. Então a gente observa nesse escaneamento uma boa qualidade, né? Uma malha bem uniforme, sem sobreposição, o que nos dá uma primeira ideia de um bom escaneamento, de nenhuma falha nesse escaneamento, né? Sem que haja necessidade da gente ter que repetir. Isso é importante, especialmente para aqueles que não têm o scanner no consultório, né? Que recebem o escaneamento do centro de radiologia, que muitas vezes ficam refém assim, né, do não conseguir realizar isso com as próprias mãos. Então a gente precisa desse passo importante, que é a avaliação da malha, né, do escaneamento, para a gente saber se houve alguma falha nessa malha, o que gerará certamente
um erro na impressão desses modelos e, consequentemente, uma falha na confecção dos alinhadores. Uma vez feita a avaliação do escaneamento, então a gente passa, sabendo que a gente tem uma boa qualidade de escaneamento, a gente passa para um segundo momento, né, que é a avaliação através também de um software, ou a leitura através do software da malha ou do escaneamento que a gente acabou de realizar, né? Então, essa imagem gerada, esse é o escaneamento de um paciente que tem uma mordida, uma classe 2 unilateral, né? Um paciente com uma boa oclusão do lado direito, um desvio grande de linha média, um paciente que veio já de um tratamento ortodôntico, iniciou com a distalização desse segmento aqui, e chegou, mas já com 7 anos de tratamento, um pouco aflito já com o tempo, né? E a opção foi dar sequência com os alinhadores, né, na distalização desse segmento. Então, recebemos o escaneamento, avaliamos a qualidade do escaneamento, e agora no software, esse aqui é um software do ClinCheck, é uma nuvem onde eu guardo os escaneamentos do ClinCheck. No software a gente vê e avalia através desse software algumas situações clínicas, como por exemplo o ponto de contato, onde o paciente está mordendo com mais intensidade, menos intensidade, é um momento de diagnóstico, né? Nesse caso, através do arquivo STL e os demais exames adicionais que a gente pede, teleradiografia, panorâmica, eventualmente uma tomografia, enfim. Então, no segundo momento, a gente faz o diagnóstico e a avaliação juntamente com o paciente do que será preciso, e aí, definindo com o paciente uma primeira ideia, né, do plano de tratamento, uma proposta de tratamento, a dificuldade do tratamento, se esse tratamento é passível do uso de alinhadores ou não. Isso tudo nesse momento do escaneamento a gente já consegue ter uma boa ideia. Então aí sim a gente parte para o terceiro passo, né, que é o planejamento propriamente dito, né? Nesse caso, desse mesmo paciente, eu vou mostrar para vocês aqui o ClinCheck, né, que é o software usado pela Line, né, para desenvolvimento dos alinhadores Invisalign. Então esse é o mesmo paciente, o Luca, agora sim já numa fase de ClinCheck ou de setup virtual, onde a gente vai fazer a movimentação que a gente pretende para esse paciente no software. Aqui as fotografias do paciente, né? A gente avalia essa classe 2 unilateral, desvio de linha média. Então, a partir de agora, a gente faz aquilo que a gente pretende para o caso, né? Que é, para esse caso, por exemplo, a distalização desse segmento e o acerto da linha média do paciente, né? Vou clicar aqui no botãozinho de play para vocês visualizarem a movimentação. Então, tá aí, o paciente movimentando no ClinCheck, né? A gente distalizando o segmento. Num outro momento, explico para vocês mais detalhes sobre o planejamento do ClinCheck, né? Nesse momento, apenas o entendimento de como a gente inicia todo o processo, né? Não é isso? Então, recapitulando, no primeiro momento, a gente passa o scanner intraoral, faz a aquisição de um arquivo STL, faz a aquisição do arquivo STL e com esse arquivo em mãos a gente vai avaliar a malha do escaneamento, né? Avaliar a moldagem. A partir desse momento, se a gente aprovar essa malha, a gente passa para um software, né? De diagnóstico, que a gente vai avaliar as situações clínicas desse paciente, dar mais detalhes sobre o quadro desse paciente e dar, no primeiro momento, uma ideia daquilo que a gente pretende para o caso, né? Então, ainda dentro da fase de diagnóstico. E, por fim, aí sim, a gente passa, então, por um software de planejamento específico, nesse caso, o ClinCheck, mas existem outros softwares que a gente pode planejar os nossos casos para que a gente faça os nossos próprios alinhadores naqueles casos que a gente julgue ser possível, né,
a confecção dos alinhadores que a gente chama de in-house. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento, que é a iniciação de como a gente procede assim, no início, quando o paciente chega para a gente para um tratamento com os alinhadores. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.